Com o objetivo de determinar experimentalmente a velocidade de propagação do som no ar, um grupo de alunos fez uma montagem semelhante à representada na figura, na qual utilizou um osciloscópio, um gerador de sinais, um microfone, um alto-falante com suporte e fios de ligação. Os alunos começaram por ligar o gerador de sinais ao osciloscópio para produzir um sinal elétrico que registaram no osciloscópio. Ligaram depois o alto-falante aos geradores de sinais e o microfone ao osciloscópio, tendo cuidado de alinhar sempre o alto-falante e o microfone no decorrer das experiências que realizaram. O valor tabulado da velocidade de propagação do som no ar nas condições em que foram realizadas as experiências é 342,3 metros por segundo. Indica a razão pela qual os alunos ligaram o alto-falante ao gerador de sinais e a razão pela qual ligaram o microfone ao osciloscópio. Temos aqui do lado direito um gerador de sinais que, ao gerar um sinal, ele é conduzido através deste condutor metálico diretamente para o osciloscópio. O mesmo sinal é conduzido através deste condutor metálico para um alto-falante, depois percorre esta distância através do ar, ao ser transformado no microfone volta a entrar num condutor metálico e é introduzido no osciloscópio. O tempo que os sinais ou o sinal demora a percorrer os condutores metálicos é praticamente desprezável comparado com o tempo que o sinal vai demorar a percorrer a distância entre o alto-falante e o microfone. E porquê? Porque o sinal, quando percorre o condutor metálico, fala com uma velocidade próxima da velocidade da luz no vazio. Portanto, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Enquanto que o sinal, quando percorrer a distância entre o alto-falante e o microfone, vai fazê-lo com a velocidade de 342,3 metros por segundo. Então, quando o sinal é produzido, praticamente surge no ecrã do osciloscópio o sinal, mas o sinal que percorreu o caminho que inclui unicamente o condutor metálico. Por sua vez, o mesmo sinal é transportado através de um condutor metálico para o alto-falante. Aqui é transformado num sinal sonoro. Esse sinal sonoro atravessa este meio e vai fazer acionar o microfone. No microfone, o sinal sonoro volta a ser convertido num sinal elétrico e entra depois no osciloscópio. Dado que este intervalo de tempo aqui é considerável, considerando os intervalos de tempo que o sinal elétrico demorou a percorrer os fios elétricos, o que vai aparecer no osciloscópio é um desfazamento entre os dois sinais, digamos. O sinal que foi transportado diretamente através de um cabo elétrico e o sinal que veio por este caminho alternativo. Através da diferença de fase dos sinais, que pode ser lida aqui na base de tempo do osciloscópio, nós podemos determinar o tempo que o sinal sonoro demorou a percorrer a distância entre o alto-falante e o microfone. Vamos então agora falar do que é que acontece aqui no alto-falante quando chega cá o sinal sonoro, aliás, o sinal elétrico. Quando o sinal elétrico chega ao alto-falante, o alto-falante é constituído por uma membrana essa que pode vibrar e está ligada a uma bobina. Bobina é essa onde o sinal elétrico vai chegar. Junto com a bobina, no seu interior, existe um ímã que produz um campo magnético permanente. Mas este sinal elétrico, ao percorrer as espiras da bobina, vai criar um campo magnético que vai ser variável. Se vai criar um campo magnético que vai ser variável, este campo magnético vai interatuar com o campo magnético produzido pelo ímã permanente. E através de um conjunto de repulsões e atrações vai fazer com que o diafragma do alto-falante vibre com as características do sinal elétrico, ou seja, com a frequência do sinal elétrico. Convertido num sinal sonoro, o sinal sonoro propaga-se através de ondas
longitudinais, porque temos aqui o ar, e acaba por atingir o microfone. E o que é que acontece no microfone? O microfone tem também uma membrana. Essa membrana está ligada a uma bobina e no interior da bobina também existe um ímã permanente que cria um campo magnético. No entanto, uma vez que o diafragma vai vibrar, e dado que a bobina está ligada ao diafragma, a bobina vai oscilar no campo magnético do ímã permanente. Ou seja, vai haver uma variação de fluxo magnético através das espiras da bobina. E como sabemos, quando isso acontece, quando há uma variação do fluxo magnético, vai surgir uma força eletromotriz e essa força eletromotriz vai produzir uma corrente elétrica. É essa corrente elétrica que é conduzida depois ao osciloscópio. As características desta corrente elétrica mantêm as características da vibração do diafragma do microfone. Por isso é que podemos, por exemplo, se emitirmos aqui uma determinada nota musical, observá-la com toda a fidelidade aqui no osciloscópio, porque as frequências conservaram-se em todo este processo. Deste modo, então, os alunos conseguiram determinar a distância que separa o altifalante do microfone. Porquê? Porque ao medirem o desfazamento dos sinais aqui no visor do osciloscópio, conseguiram medir o intervalo de tempo, a diferença, aliás, de tempo com que estes sinais atingem o osciloscópio. Com certeza que, uma vez que têm a velocidade com que o som se propaga neste meio, é fácil determinar a distância entre o microfone e o alto-falante utilizando a lei do movimento uniforme e retilíneo x igual a x0 mais vt. Resumindo o essencial da pergunta, que consiste em indicar a razão pela qual os alunos ligaram o alto-falante ao gerador de sinais e a razão pela qual ligaram o microfone ao osciloscópio, pois podemos dizer que o altifalante foi ligado ao gerador de sinais para converter um sinal elétrico num sinal sonoro. Portanto, sinal elétrico convertido para sinal sonoro aqui no altifalante. No microfone foi um sinal sonoro que foi convertido para sinal elétrico. Portanto, sinal sonoro convertido para sinal elétrico.